Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live. Faz tempo que eu não faço live. E hoje com uma pessoa tão especial e querida que é o Wilson. E um tema tão propício, né? Que a gente está falando. Wilson, oi. Oiê! Tá me Tá me... escutando? Oi, você? Tô bem baixinho, mas tô escutando. É, vou ficar mais próximo aqui. Bem, melhorou agora? Aí melhorou. Aí ficou bem melhor. Que bom. Bom, primeiro, muito obrigado por ter aceito o convite, né? Ah, Para a gente sim, estar de podendo boa. trocar esse tema, que parece ser um tema tão antigo, mas infelizmente é tão atual, né? Sim. É a das É um tema que precisa muito ser falado, né? muito. Eu acho que eu não sei se você vai concordar comigo, mas esse tema ele apurou muito mais ainda devido à nossa nova política que a gente está Sim. tendo, né? Sim, Eu porque acho a que política influenciou em tudo, né, Davi? Então a gente, principalmente nós, público LGBT, né? Passou um perrengue naquela política, né? O medo que se instaurou na gente foi bem grande, assim. Então, e a gente tem sofrido muito por causa desse governo que é autoritário, que é bem homofóbico, né, machista e tudo isso que a gente imaginar, ele é pior, né? Então, se passa por isso, né? E se encaixa muito bem na onde entra os eleitores do nosso presidente, né? Então, a gente tem isso, essas questões. sim. Wilson, eu fiquei pensando uma coisa, por que a religião, né? Que é um lugar que é para acolher, que é para amar, é um lugar tóxico. Onde entra essa palavra tóxico dentro da religião? Como você vê Né? isso? Olha, Davi, eu acho assim, ó, vou começar do princípio, quando a gente se meio que se descobre, mas a gente já é, né? É, gay numa religião onde é pecado, né? Então, primeiramente, a gente já se sente excluído de tudo aquilo, né? Porque primeiro você está tendo sentimentos que não são adequados para aquela religião onde você está frequentando, né? Então, você acaba se sentindo muito, como se diz, muito oprimido dentro desse lugar. Então, a opressão, ela já começa assim, a partir do momento que você descobre seus sentimentos. E aí é onde um jeito que você tem, que é um pouco mais delicado, e as pessoas começam a brincar com você, a curtir com você dentro da própria igreja, né? Aquelas piadinhas veladas para você. E isso vai influenciando. É tipo assim, eu ouvi de uma pessoa da própria igreja falar assim, não, você não pode sentar com a perna cruzada, porque isso não é coisa de homem, né? Então, assim, começa com essas pequenas coisas, porque eu fui para a igreja quando eu tinha o quê? Uns 11, 12 anos por aí, né? Então, assim, pensa, uma adolescente que estava descobrindo as vontades, né? Olhava para os boys e falava, eu Você acho um foi boy por quê? muito Foi porque gay. os seus pais eram, você foi pedagogizado? Foi por quê para Não, eu fazer fui o igreja? primeiro da família a ir para a igreja. Então, eu fui bem pequenininho, antes, muito antes mesmo, eu já frequentava culto familiar, que se chamava na época, Uhum. né? Aí depois vou sair um pouco da igreja, e na adolescência eu voltei para a igreja, porque minha mãe não Só, apoiava muito ir para a igreja. desculpe cortar mais uma vez, até porque você está falando esse negócio de ser muito afeminado e tal.
Me veio a Me cena veio do a cena do filme, filme, aquele que você aquele que falou, você que eles falou, estão lá que Sim, eles estão no, lá no, né, né, pega mal fala direito, fala direito, né? direito, né? Faz como isso. você isso Como para a você pessoa isso para a virar pessoa um virar homem, um assim, homem, né? assim, Eu Uma me né? identifiquei postura Uma mesmo. muito com postura. aquele filme, porque eu acho que a igreja faz esse papel, entendeu? Não, lógico, não daquela forma Não, é que. daquela Não, forma. é Para da mim, para eu mim, já sei eu já ver na sei final, ver aqui na, Não, eu tá? imagino. Mas tá? para mim não foi daquela forma, assim. Sim. Não foi Sim. tão agressivo como é representado lá. Mas eu sei que tem lugares que deve fazer assim, provavelmente, né? Eu passei isso com família, tá? É tipo assim, tira a mão da boca que isso não é coisa de homem. Fica Não dá parecendo certo. viado. Não, Você vou foi a do voltar. Davi? Opa. Voltamos. Não. É, Então, essas coisinhas, sabe, básicas, assim, de tipo, é porque eu tinha mania de roer a unha. Hoje em dia eu não roo mais, porque as minhas unhas são enormes. Mas eu tinha mania de roer a unha e minha mãe falava, isso é coisa de viado, tira essa mão da boca, entendeu? Então, eram essas coisinhas assim. Hoje em dia, antigamente magoava, hoje em dia eu já não ligo mais pra esse tipo de coisa, sabe? Então, a hora que a gente estiver conversando mais, assim, eu vou falar muito sobre a minha família, porque minha família foi um ponto bem dolorido da minha vida, Foi mais entendeu? Para doído que a Mais doído que a aceitação religião? e tudo mais. religião? Hã? Foi mais doído Foi que a mais doído religião? que a religião? Porque é junto, né? Minha mãe é pastora, Hum, né? Então, fudeu, como entra. dizem, né? Fudeu, como dizem, né? Aham, então, entra essas questões, né? Então, eu vivi praticamente dentro da igreja. A igreja meio que comandava a vida da gente. Então, teve esses porém, né? Então, bem difícil, assim, foi bem tenso, assim, os momentos mesmo. Até É. que eu me assumi mesmo. Ixi, era uma brigaiada, e era uma não aceitação, e era uma jogação na cara. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, eu evito conversar, porque eu sei que não adianta, e deixo pra lá, entendeu? Aí, às vezes, eles soltam algumas coisinhas e eu vou lá e rebato, entendeu? Ou seja, Mas só até quando é hoje esse pessoalmente. Até assunto hoje, ainda esse não foi assunto ainda resolvido. não foi resolvido. Não, não. Há uma aceitação, mas uma aceitação assim, ó, a gente não entra no assunto. E aí tá tudo bem, entendeu? Hoje você está Mas com o isso quê? tudo Com por causa da Hoje você está 35? com religião, o quê? tá? Com 35? Hã? Hoje você está o quê? Com Hoje você 35 está o anos, quê? Com por aí? 35 anos, por aí? Eu, 37 já, vou fazer 37 esse ano, né? Wilson, você ainda tem Wilson, você esperança ainda tem que esse esperança jogo pode que virar? esse jogo pode virar? Não, eu não tenho esperança de que isso possa mudar, que possa ser diferente, porque vai da cabeça, né, das pessoas. E eu acho que esse povo mais velho, que é tradicional, né? E aí eu falo assim, nem só do povo mais velho, porque tem um povo novo agora que tem a cabeça muito fechada também sobre isso, né? E eu acho que não muda essas questões, sabe? Por mais que você converse, por mais que você mostre, eu acho que às vezes, assim, não tem um caminho para falar assim, olha, não é assim como você pensa. Não é da maneira que você pensa, né? Mas eu acho que não muda, não. Pelo menos aqui em casa, não. Entendeu? Sim. Eu vou, Eu vou, eu vou, eu eu vou vou, entrar agora um eu vou entrar pouquinho agora um na pouquinho igreja na igreja inclusiva, inclusiva, que Hum, foi onde a que gente se foi onde a gente se conheceu. conheceu. sim. Você acha que Você igreja acha que igreja inclusiva é um inclusiva é um equívoco? equívoco? Ó, Davi, vamos falar agora sério. Porque, assim, eu acho que algumas pessoas, elas precisam da religião, tá? Elas veem como um ponto de escape para a vida delas. Eu penso assim, sabe? Eu acho que as pessoas precisam acreditar em alguma coisa, né? Mesmo em não acreditar, é uma forma de acreditar, né? Tipo, olha, eu não acredito em Deus e pronto, é ateu. Mas mesmo assim, para não acreditar, né? É uma forma de acreditar em nada. Então, filosofando assim, né? Bem away. Mas eu acho que a igreja, inclusive, é importante, porque tem jovens gays que precisam se sentir aceito,
que precisam entender que Deus aceita eles do jeito que eles são, entendeu? Eu acho que a igreja, inclusive, ela foi importante na minha vida por essa questão, tá? Tem seus pontos negativos? Tem seus pontos negativos, né? Primeiro, você tá com um monte de bicha reunida. Então é uma briga de ego e não sei o que mais lá o quê. Aí é coisa que você tem que lidar na vida, né? Existe também aquela questão de tipo, existem igrejas inclusivas, que a gente conhece algumas, agora tem várias, né? O trem multiplicou. Que também põe o cabresto da religião, né? Que quer viver o que a religião vivia antes, dessa coisa mais tradicional, mas que não mudou muita coisa, porque julga o irmão do pecado, acha que é mais santo que o outro, só porque está indo para a igreja. Então tem esses pontos negativos e tudo mais. Eu acho que a religião, e principalmente a igreja inclusiva, ela devia realmente focar na figura de Cristo. Porque Cristo, para mim, é uma figura muito importante. Eu acredito em Cristo, mas eu não acredito na Bíblia, tá? Como um livro total, assim, de regra e fé, aquela coisa que a gente faz. Eu não acredito mais na Bíblia. Porque eu acho que a Bíblia, ela foi realmente mudada conforme o prazer da igreja, o que a igreja queria para aquela época, entendeu? Então, uma forma de comandar o povo é passando medo no povo. Então, o que eu faço? Se você fizer isso, eu te mando para o inferno. Se você fazer aquilo, eu te mando para o inferno. Pronto. Né? E eu acho que a igreja, inclusive, devia mudar isso. Né? E mesmo assim, tem algumas igrejas, não estou julgando todas, tá? Algumas igrejas que ainda mantêm esse tipo de coisa. Que é tipo, olha, se você fizer isso, você não vai para o céu. Se você fizer isso, vai para o inferno. É a base do medo, sabe? O povo só segue a Cristo e ama a Cristo à base do medo. E eu acho que esse é o problema da igreja inclusiva, que ela tem que se desfazer disso que acontece, né? Tipo, olha, cara, você tem uma figura massa, muito massa, que se chama Jesus. O cara foi incrível, ele foi, assim, revolucionário. Mas aí o povo foca nas questões que a Bíblia são questões que são tão mesquinhas na humanidade que eu fico assim, gente, não dá para viver mais esse tipo de coisa. Em pleno século XXI, a gente vai viver ainda julgando o outro para ir para o inferno, sendo machista, porque a Bíblia é totalmente machista, né? Tirando assim, lógico, quando eu falo da figura de Jesus, a gente não vê Jesus fazendo esse tipo de coisa, né? A gente devia focar na figura de Jesus, realmente. Se eu sou cristão, eu sigo a figura de Jesus. Agora eu vou focar em regra, em doutrina da igreja, e eu vou focar em coisas pequenas. E aí a igreja deixou Cristo de lado. E aí ela realmente agora ela idolatra outras coisas, né? E aí a gente tem um exemplo disso que né, quem está no poder hoje em dia aqui no Brasil, né? Que não vai ter como a gente não sair dessa questão, porque o presidente do Brasil ele tem que ser comentado para falar sobre essa questão, porque quem elegeu ele foi os evangélicos. Então, a gente vai ter que comentar sobre isso. Continuando ainda Continuando sobre a igreja inclusiva, teve uma frase que marcou muito, que era assim, você é crente e você então você tem que estar isento duas vezes. Não sei se você tem isso. Você tem que ser um crente dobrado. Era um absurdo isso. É algo impossível. Você tinha que ralar muito. Então, isso acaba fazendo mais um peso, uma tortura do que, né? Para mim funcionou dessa maneira. Davi, é o que eu penso sobre a religião. Quando eu saí da primeira, quando eu realmente assim, saí e falei, não quero isso mais para minha vida, antes de ir para a igreja inclusiva, eu saí da igreja e a primeira coisa que eu falei foi assim, parece que eu tirei 1 tonelada de cima de mim. Parecia que eu carregava um fardo tão grande, mas tão grande, por causa da igreja, porque eu não podia ser eu não era feliz, eu não podia viver minha felicidade, sabe? Eu não podia amar, né? Então, quando eu saí da igreja, para mim foi assim, libertador. Sabe quando a igreja fala que você precisa da libertação?
eu saindo da igreja, parece que para mim foi a libertação. Eu falei, E quanto gente, tempo eu que estou você tá livre. assim? Que você tá se sentindo assim, mais leve? Não entendi a pergunta. E quanto tempo que você tá assim, se sentindo mais leve, mais Ah, tá. livre? Mas aí isso foi antes. Aí eu fui para a igreja inclusiva, né? Sim. Senti uma liberdade? Senti a liberdade, mas senti um cabresto também, tá? Uhum. Porque assim, eu acho que a igreja estava começando, era tudo novidade no Brasil, essa coisa de igreja inclusiva, olha, ser gay Querem copiar muito a igreja tradicional também, né? sim, tinha muito E a disso. gente, querendo ou não, a gente tem outra realidade. A gente tem outra parada. Mas senti uma liberdade, assim, sabe? De Uhum. ser eu, mesmo com alguns pontos que seriam assim, olha, não pode ser muito afeminado. Ai, tinha isso na igreja inclusiva, né? A Sim. gente era meio que podadinho, assim, um pouquinho. Tem até Né? piadinha. Se se tratasse do feminino, os irmãos te excluíam da igreja, né? Então, Travesti. aí umas bichas machistas, Deus que me livre, né? Então, assim, eu senti uma certa liberdade, até o ponto de eu falar assim, gente, eu tô. Aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu, nananã, e aí a coisa caiu pra cima de mim também, e eu falei, gente, eu tô sendo julgado por uma coisa que eu nem quero ser julgado mais, e eu não sou obrigada a passar por isso de novo. E aí foi a hora que eu, catei minhas coisinhas e saí. E hoje eu não. Assim, eu até vou, visito de vez em quando, o Abade me chama pra ir, né? E eu vou. Eu gosto de vez em quando. Isso, mas é uma coisa assim. Sabe quando você tá escutando a pessoa lendo a Bíblia e falando sobre a Bíblia, tal, e você tá assim, ó. Ah, gente, não acredito mais nada disso. Sabe assim, sobre Jesus. Eu adoro estudar sobre Jesus, ler a vida dele e tudo mais. Mas sobre a Bíblia, não, sabe? Eu estudei tanto a Bíblia que hoje em dia parece que assim, ó, quando a gente tá na igreja, Davi, parece que a gente tem uma coisa que te cega. E você fica olhando só para aquele rumo, assim, ó. Você não olha mais nada. Você só lê aquilo, você só estuda sobre aquilo e nada mais. Aí parece que depois que eu comecei a estudar, né? Que eu comecei a ver. E olha que eu formei em letras espanhol e terminei meu mestrado em letras linguísticas agora. Não tem nada a ver com Bíblia e tudo mais. Mas, assim, eu comecei a ver que através do que eu estudava, eu conseguia estudar outras coisas além. E aí eu comecei a ver coisa de filosofia, coisa de sociologia, e comecei a ver que não, a igreja me ensinou errado. Não é assim. Não é assim que se estuda. É um cabresto que eles te põem, entendeu? Para você falar assim, ó, não, a igreja falou isso e pronto, eu não posso contestar seu ninguém mais. Então, essa é a questão. É tão tóxico o lugar que você fica tão vidrado naquilo que eu não sei como te explicar que a gente passou por aquilo. Hoje em dia eu penso assim, gente, mas como que eu falava isso? Como que eu pensava dessa maneira, né? E hoje em dia parece que é libertador. Conhecimento liberta, gente. Sim. Conhecimento liberta, gente. Muito, muito. E assim, você falando sobre outros estudos, uma coisa também que me ajudou muito a abrir mais a mente foi a terapia, né? Quando eu fui, devido à minha depressão, minhas coisas, aí eu vi outro mundo de outro lugar, um acolhimento que eu não encontrei na igreja, por exemplo. E Sim. também foi libertador, foi me rever, né? E voltando à questão do tóxico, né? Sobre o tóxico, eu acho que ainda nos prejudica, né? A juventude de hoje em dia ainda tem um pensamento ali tão retórico, tão pequeno, as piadinhas de 1919 parece que não evolui, né? É muito raro assistir palavra alguma coisa. Esses dias eu assisti uma pregação, o pau dizendo que é parar e tudo, não muda. Uhum. Agora a gente tem um certo avanço, coisas que não pode, porque é homofobia, e é um crime, né? Teve um ponto positivo aí. Mas é muito pouco ainda. Mas mesmo assim, Davi, eu acho assim, existem certos discursos de certas pessoas que são cristãs que eu não aceito mais.
que vem conversar comigo às vezes e fala assim, ai, eu acho legal como você fala da religião e tudo mais. E principalmente quando eu falo, eu sou cristão, eu acredito em Cristo. Mas eu não acredito mais na religião, eu não acredito mais na Bíblia que vocês leem. Mas eu acredito na figura de Cristo, né? É, e aí o pessoal vem falar assim, ah, mas a igreja não tá assim mais, Wilson. Aí eu falo, não tá assim como? Aí eles falam, não, mas é porque assim, Deus, ele, ele te ama do jeito que você é, mas ele abomina o pecado. E eu falo, qual o pecado que você tá falando, querida? Né, ou querido? Aí fala, não, da homossexualidade. Aí eu falo, querida, isso não é pecado na minha vida. Isso é o que eu sou. E foda-se o que você pensa. Eu não me importo mais. Hoje em dia, eu não aceito mais o julgamento das pessoas, Davi. Ah, foi-se a época que eu acreditava que as pessoas E, poderiam falar. e Wilson, E assim, é isso, muito assim, é difícil muito chegar nesse difícil lugar que pegar nesse você lugar que chegou. você chegou. É muita É pedrada que muita você pedrada que você levou, é levou, é muita para muita chegar para chegar nesse nesse lugar. Eu não lugar, eu aceito não mais. aceito mais. Da onde a gente Da onde a veio, gente veio, realmente é um clique realmente é um muito Sim, clique difícil muito difícil de se ter. de se ter. sim, não é fácil. E assim, é muito sofrimento, Davi. Eu falar assim, que eu já sofri muito por causa da religião, pensar assim, gente, eu já nasci condenado ao inferno. Que Deus mau, né? Nossa, um Deus já me fez assim, ó, viada e vai pro inferno. Falei, nossa, mas que Deus mau, gente. Deus é muito mau. Por que que ele me fez viado? Sabendo que eu vou pro inferno. Aí eu tenho que. Aí como que eu fico no meu pensamento? Acreditando que esse Deus, um ser extremamente maldoso, me criou para ir diretamente pro inferninho. Tipo assim, tranquilo, vai lá, arrasa no mundo, mas você vai pro inferno. Aí vem uns crentes falando, Deus te ama, mas ele não aceita seu pecado. Aí eu falo, cara, é muita hipocrisia, né, não? Aí é a hora que eu olho pra pessoa e falo, cara, você tá sendo muito hipócrita. Se Deus me ama e o amor de Deus é incondicional, igual vocês pregam, é incondicional, caralho. Esse amor tem que ser incondicional. Aí a palavra incondicional pra você significa o quê? É tipo assim, não, ele tem seus ressalvas. O incondicional já não entra mais aí, né? Ele te ama, mas se for gay, ele não te aceita. Se for puta, ele também não te aceita. Se você for lésbica, trans, não te aceita, né? É um amor. É um amor. Deus te ama, mas ele quer te mudar. Ele quer te mudar como pessoa. É igual Wilson, amizade, sabe? Isso, Pode para falar, Davi. mim, para mim, a a religião perdeu religião perdeu totalmente a totalmente a credibilidade credibilidade quando apoiou o quando Bolsonaro. apoiou o Para Bolsonaro. mim, foi Para o mim, foi o pego. pego. Pelo Sim, discurso Pelo dele, pela discurso pessoa dele, pela dele. pessoa dele. Quando vê Quando vê evangélico, né, que evangélico, fala né, tanto de que fala Deus, tanto de Deus, defender esse defender homem, esse para homem, mim, para meu mim, Deus, não existe não existe religião. E isso não religião. é E Deus. isso não é Deus. Isso também Isso também foi foi estupim. Eu realmente estupim. chutei o Eu realmente balde chutei o mesmo e balde falei, não mesmo e tem falei, para não onde tem correr. para onde correr. não, meu filho, não tem nada de Deus ali. É coisa, é tipo assim, pra quem que acredita, né? É coisa do capeta mesmo. É tipo assim, depois fala que a gente é endemoniado, mas eu acho que esses crentes que votou no Bolsonaro tá tudo encapetado. Só pode. Porque como que não consegue ver que o cara é um escroto, né? Que o cara é uma desgraça pro mundo, gente. Desde quando ele era deputado, as falas do cara. Aí o evangélico vai falar assim, não, ele é um cristão. Ah, pelo amor de Deus, gente. Cara, eu fico tão decepcionado quando eu encontro o evangélico que ele fala, não, porque o Bolsonaro, ele é um cristão. Eu falo, cara, você não conhece Cristo. Acho que você tá lendo pouco sobre Cristo, né? E tá escutando muito seu pastor. Eu acho que crente, gente, crente, crente mesmo, devia estudar, sabe? Estudar mesmo. Mas não é só ficar de ler a Bíblia, não, Davi. É Uhum. estudar história, estudar para saber em que Filosofia, isso, psicanálise, por que aconteceu aquilo, em qual época aquilo foi escrito, e o que estava acontecendo na história naquela época que foi escrito, para tentar entender o que a Bíblia fala, né? Aí pega tudo aquilo. Sabe o que faz? É eles ler a Bíblia, é livro de regra e fé, né? De vida. Pega tudo aquilo que foi escrito há sei lá quantos mil anos atrás, né?
E aí coloca e fala assim, eu tenho que seguir isso aqui, arrisca. Cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tem como seguir aquilo lá à risca. Porque é outra época, outra vida. A gente não tá mais naquele tempo. É um tempo totalmente diferente. Aí eles vêm julgar a homossexualidade, né? E eles falam assim, não, mas é porque isso é pecado, é lascívia, vocês vivem na prostituição e tudo mais. Gente, hoje a gente tem um relacionamento amoroso. A gente tem amor um pelo outro, a gente casa, a gente tem filhos, né? A gente adota. Eu não quero, mas quem quis aí tá podendo. Mas, então, não é aquela coisa assim, ai, aí eles jogam, ai, com homem não te deitarás como se fosse mulher. Aí eu falo, gente, mas ninguém se deita como se fosse mulher. Eu sou um homem, o outro é um homem também. Entendeu? E aí a gente se deita pensando assim, eu tô transando é com homem mesmo. Não é como se fosse mulher. Né? Então, assim, existe um sentimento de amor. Aí vem falar, ah, mas é porque, assim, vocês têm essa promiscuidade e tudo mais. Cara, a heterossexualidade também tem promiscuidade, não vem julgar, não. Entendeu? Então, as pessoas hoje em dia saem transando aí à torta direita. Não é só gay que sai transando à torta direita, não. Todo mundo sai E que transando, bom, gente. eu tenho coisa melhor Tem do que coisa isso? melhor do Não que tem, isso? Não gente. Não tem, tem, né? não É tem. bom É demais, A bom gente, né? a demais, gente quer né? um namorado, a gente quer um É porque namorado, É assim, porque mas assim, Wilson, por exemplo, igual por meu pai, exemplo, igual meu pai, eu sempre eu tive aquela sempre questão tive da aquela questão culpa, da né? De culpa, ficar né? De com ficar homem, com enfim, homem. nossa, eu Enfim, pequei, nossa, eu eu peguei, errei, eu eu errei, eu orava, orava, eu jejuava, parecia jejuava, muito. parecia muito Então, eu certo. nunca Então, eu tive nunca tive prazer prazer por é, causa disso. por Foi até causa disso. agora, Foi até depois de agora, velho, depois de velho. depois de muita velho, Depois análise, de muita análise, velho. né? né? Depois que... Depois Estamos na flor da idade, querida. Mas você Mas entende? você Por exemplo, entende? eu Pois é, fico com anos de eu fico com mais inveja, de uma pessoa inveja, com uma 18 pessoa com anos 18 anos transa, eu transa e sei. eu sei. Para mim foi, Para nossa, mim que foi, nossa, tortura, que que erro, tortura, que erro, né? né? E é uma coisa que E é uma coisa que demora você demora você se libertar se disso, porque libertar está muito disso, porque está muito enraizado. enraizada. Mas é a primeira vez que eu fui numa boate gay. Menino de Deus, eu achei que eu tava assim, ó. Entrei no tobogã pra ir pro inferno direto. Assim, minha mente ficava me julgando. Eu na boate, assim, ó. E olhando para aquilo, assim, e que tanto homem se beijando e mulher se beijando, eu ficava assim. Aí eu olhava pros meninos e falava, meu Deus do céu, gente, o que nós tá fazendo aqui? Aí, mas aí depois foi acostumando, aí a gente beijou na boca também. E acontece, né? A gente vê que o trem é bom mesmo e gosta. Era aquilo que a gente queria, aquilo que faltava pra vida da gente. E é É, isso. É, eu acho que assim, o eu acho que chato, o a chato, gente tem que a passar gente tem por que esse passar por lado, esse né? lado, né? Que a gente não E precisava a gente não passar, precisava passar. Não. da Eu da acho não que Da não aceitação, aceitação, de criar de criar errado, errado, dessa dessa cultura cultura cristã, cristã que anda muito que anda enraizada. muito enraizada. Davi, eu, assim, ó, quando eu falo que eu sou cristão e eu não acredito na Bíblia mais, e aí quando eu encontro um crente que vem falar pra mim que eu vou pro inferno, né? Aí eu falo assim, cara, se for pra ir pra esse céu que vocês vão, esse céu deve ser muito chato e eu não quero, não. Eu sou tão feliz sendo gay, sou tão feliz sendo viada, assim, pela minha aceitação. O mundo gay não é tão fácil assim também, não, tá? Não, Tem seus não. problemas e suas dificuldades e tudo mais. Mas eu sou tão feliz comigo mesmo, pelo que eu me tornei, o que hoje eu sou, né? Que eu, seriamente, se for para entrar no céu sem ser viado, eu não quero ir pro céu. Não quero. Porque eu É. quero ser assim, ó, do jeitinho que eu sou. Entendeu? Porque eu acho que assim, se Deus me fez dessa maneira, Davi, é porque ele Uhum. gosta de mim do jeitinho que eu sou. E eu não E preciso Wilson, mudar. E Wilson, eu fico vendo eu seus fico vendo vídeos, seus seus vídeos, seus stories, né, stories, suas né, das brincadeiras. brincadeiras. Eu vejo Eu como você vejo realmente como está você mais realmente está mais livre, né? Como livre, você né? Como realmente você está, realmente está, é é isso e isso e vamos. vamos. Como você chegou Como É, nesse você chegou lugar? nesse lugar? é porque eu acho, Davi, você me conheceu na época, assim, a igreja inclusiva, né, que estava começando. E mesmo assim, eu tinha aquele resquício da religiosidade da outra, né? Uhum. Então eu acho que foi assim, eu ainda era muito regradinho, tudo certinho, e assim, né, bonitinho, né. Vocês me conheceram depois da igreja, né?
Então, foi uma fase, porque assim, quando eu estava na igreja, eu entrei para a faculdade. Quando a igreja inclusiva, tá? Eu Eu lembro, as entrei para a fases faculdade. nessa Nessa motinha lá, motinha lembra? lá, lembra? Isso. Então, assim, foi uma fase boa? Foi uma fase boa da igreja e tudo mais. Senti um cabrestinho lá? Senti um cabresto, entendeu? E aí, quando eu resolvi sair da igreja, eu resolvi estudar a mais, porque eu só estudava parte da letras mesmo, e ficava naquelas leituras bem rasas. E aí, o que eu lia mais era coisa mais religiosa, esses livros assim. E eu fui saindo dessa questão. Quando eu saí, eu fui conhecendo filosofia, sociologia, fui lendo outras coisas, né? Fui lendo sobre socialismo, fui lendo sobre política, para entender o nosso mundo. A gente precisa ler sobre isso, que o nosso mundo é político e a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu tenho medo de gente que fala que não gosta de falar de política, entendeu? Porque, gente, o nosso mundo é político. Você vive no mundo político. A minha fala com você aqui é política, entendeu? Então eu preciso entender a política, eu preciso entender, mas eu preciso entender os dois lados, né? E aí eu comecei a entender que, como eu sou gay, eu não tenho como, gente, defender uma direita que tá aí. É tipo assim, os nossos direitos e tudo que começou veio da parte da esquerda. Como que eu sou um viado de direita? Não tem como. E a religião força a gente para isso, né? Porque eles rechaçam tudo que é do socialismo sem conhecer e sem entender, né? Porque se a gente for analisar socialismo com a figura de Cristo, fica a dica, né? Para dar uma lida e para dar uma estudada aí. Então, assim, eu fico besta quando eu encontro essas coisas acontecendo. Mas eu consegui me libertar no meio da faculdade. Foi quando eu saí da igreja. E aí eu falei, vou viver a minha vida. Agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. E aí eu falei isso, sem traves, sem julgamento, sem nada. E eu conheci um monte de coisa. Quando eu falo conheci um monte de coisa, eu fui ler sobre outras religiões, eu fui estudar sobre outras religiões, eu fui conhecer outras religiões. Eu participei até do Daime para saber qual que era o negócio, entendeu? Então, O que que assim, é isso, O que que é Daime? isso, Daime? o Daime é uma erva que a gente toma Ah, que te dá umas alucinadas, assim, umas coisas amigo, loucas. você Ai, tá... amigo, você vai. Aí eu fui, conheci, foi legal a experiência, É, mas não legal, quis É legal. repetir. Hã? você cocaína. Você Não, isso aí eu nunca usei, Davi, mas assim, nada contra. Mas assim, eu tomei o Daime, que foi assim, menina, eu te juro que eu passei uma semana de paz na minha vida. Sim, é Parecia que eu bom. tava assim, sim, é ó. bom. Né? As pessoas eu conhecia os problemas e eu falava assim, vai resolver. E eu tava tão tranquila na minha vida. Foi uma semana de paz. Parece que é assim, a gente passa uma semana na limpeza, que eles falam a limpeza É. espiritual. A única coisa que eu não gostei do Daime é porque eu fui num Daime católico. E aí, o que Hum, aconteceu? Eu achei pesada as músicas, sabe? E eu hum. fiquei assim, eu fiquei um tanto abismado, um pouquinho abismado, assim, com as músicas. E Amigo, uma coisa Amigo, muito usa repetitiva. E unha eu, que não unha precisa que não ficar precisa refinado. ficar refinada. eu não me senti bem com o culto em si. Não, Com só pra... o Não, só pra... Daime, eu me senti Ah, bem, entendeu? Que não. é... Aí depois me falaram que eu poderia ter participado do Daime do Candomblé, que é melhor, que não tem tanta regra e tudo mais. Eu não podia cruzar os braços, Davi. Como que eu vou pra igreja e não posso cruzar os braços? Eu falei, não, Ou gente, pelo seja, amor Ou de Deus. seja, querendo ou não, você querendo ainda ou não, busca uma você ainda religião. busca uma É religião. isso. É isso. Ainda Ainda tem, tem um ainda requisito, tem um então. requisito. Não, eu não busco mais religião. Eu Não, você quero busca Não, se você drogar. conhecer. busca se drogar. Não, meu refúgio é o álcool. O seu é o. Como que Eu é que vou, você fala, Eu vou, gente? Você sempre eu vou ver. fala. eu vou trio. O Rivotril, o meu é o álcool. Menino, eu É, gosto de beber, que é uma beleza. E eu me também Eu relaxa. gosto. também gosto. Também Eu falo, gente, tô apreensivo. nervoso, vou beber. Apreensivo. Tô feliz, vou beber. Tô, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha vida, vamos beber. Eu sou de jeitinho. Aí, o que acontece? Eu não quero mais participar de religião. Eu quero Hum, conhecer para eu não uhum, julgar erradamente, entendeu? Então, é tipo assim, eu uhum, quero conhecer, ler sobre aquilo, participar para ver se é realmente aquilo que eu li, e só. Eu uhum. não quero participar de religião mais. Por exemplo, as igrejas que se repartiram aí em
10.000 igrejas, recebi convite do Samir, né? Que tá lá que eu fui uma vez para conhecer. Fui lá, sentei, tal, escutei o culto, foi tranquilo. E na outra, que o Fagner que sempre me chama, né? Mas eu não quero mais participar de igreja, eu não quero mais estar de É o mais ou menos, né? Eu não quero mais ter obrigação na minha vida. É aquilo ali, não muda. A única obrigação que eu quero estar na vida, Davi, é trabalhar, que eu sou obrigado, porque se não fosse também eu não queria, né? Queria receber o dinheiro e ficar de boa em casa, bebendo, curtindo, e tranquilo. E estudar, né? Mas eu falei agora que eu vou dar uma parada, porque enquanto essa desgraça não sai do poder, eu não quero estudar mais, não. Porque não dá para estudar, Davi. Como que você faz um doutorado sem bolsa, gente? Não dá. Ou seriamente, quando a pessoa fala, vou entrar pro doutorado e entra, eu falo, parabéns. Você é um cara, uma mulher, fenomenal. Porque eu passei um mestrado assim, ó, nas coxas, e tipo, é difícil, Davi. É uma bolsa mínima, assim, pra você, sabe? Você viver essa vida louca, do jeito que a gente tá, gasolina R$7, gás a 115, carne R$40. Não dá, você não vive, você não come direito. Como que você estuda sem comer direito? Wilson, você como professor como da gente professor da gente ensinando, encerrando, eu queria que se você você falasse falasse para essa por essa turma, né, turma, né, sobre sobre como é ruim como é o ruim o preconceito, né, que preconceito, você né, faz. que Não sei, faz. Não sei que mensagem que você passa mensagem você para os passa seus alunos para os seus sobre isso? alunos sobre isso. Davi, eu sempre falo o seguinte: na minha sala não rola homofobia, comentários machistas e nenhum tipo de preconceito. Quando rola, eu faço o menino pensar no que ele falou. E aí eu faço ele pensar de uma maneira, não é falando assim, olha, o que você falou tá errado, você não pode falar isso. Nunca falei isso pro meu aluno. Eu sempre faço ele refletir no que ele pensou. Como? Aí eu vou usar de uma pessoa maravilhosa que a direita odeia, que se chama Paulo Freire. Paulo Freire, quando ele usa do oprimido, como que é o nome? Esqueci. Fugiu da... Fugiu aqui também. A não ser que é lá do oprimido. Ele vai usar da seguinte forma. Sempre quando o oprimido é muito, muito, muito oprimido, você dá um lugarzinho para ele quer virar opressor, né? E aí, essa adolescência muito louca, que hoje em dia pode tudo, fala tudo que quer, e principalmente porque está muito acostumado com a internet, que lá você pode, a terra de seu ninguém, pode falar qualquer coisa, acha que no pessoal pode se falar qualquer coisa, né? E aí eu sempre uso da pergunta do porquê. Por que você pensa assim? Eu quero te entender. Mas eu quero te entender, não é para você me responder porque sim, porque eu penso assim. Eu quero que você me diga o porquê que você chegou a isso. Por que você pensa desse jeito? Da onde veio esse pensamento seu? Ele está embasado em quê? Aí, normalmente, o menino não tem embasamento, né? Ele não tem argumentação. E aí é onde eu entro para ele. Olha, aí quando é homofobia, eu já jogo para mim. Eu falo, olha, é uma coisa que eu passei minha vida escutando. Eu acho que certas falas não ferem as pessoas, magoam as pessoas, e eu acho que você tem que pensar antes de falar. Eu não estou pedindo para você falar assim, olha, eu aceito o gay do jeito que ele é. Eu só estou pedindo para você respeitar a pessoa que você está aqui. Porque antes de eu ser professor, eu sempre falo isso para meus alunos, antes de eu ser professor, eu sou gay. Entendeu? Então, você tem que me respeitar como pessoa. E é só isso. Eu não tô chegando aqui falando, olha, você parece um maloqueiro que fuma droga e tudo mais, e lá, 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 e lá, lá. Nunca falei isso pra você. Porque se eu chegar e falar isso pra você, olha, seu marginalzinho, vai te magoar. E se você chegar pra mim e falar assim, olha, seu gayzinho, isso vai me magoar. Isso é respeito. Eu penso as coisas, mas eu não jogo isso pra fora. Aí, quando é machismo, eu jogo para as meninas, né? As meninas sempre se defendem. As meninas maravilhosas, gente. Meninas sempre mais
mais Evoluir. evoluída que o homem, né? Muito mais evoluída. Então eu nem preciso falar nada, elas mesmas se defendem, elas mesmas brigam, elas mesmas. Aluno é um trem maravilhoso, gente. Se eu pudesse ter uma sala só de aluna para dar aula, eu falava, pronto, tô no paraíso, né? Porque elas entendem muito sobre as coisas, elas têm argumento para debater com você algum assunto, né? Então, lógico, tem aquelas que ainda tá lá no machismo, tá na homofobia, por causa da religião, por causa dos pais. E a homofobia e o machismo vem sempre da família, viu? Sempre da família. É o exemplo da família. Eu fui Então, eles expulso vêm em casa e reproduzem na escola. Como? Eu fui expulso de casa, né? Eu não sei muito bem como que é isso. Então, é isso, sabe, Davi? E é uma coisa assim que... E aí eu defendo aluno, tá? Eu, tipo assim, eu vejo que o aluno tem um jeito mais delicado, uma coisa assim, né? Me identifico, falo, era eu quando era pequeno. Aí. E se eu ver menino curtindo, menino brigando ou fazendo alguma coisa contra um menino, minha filha, eu viro um arara, assim, ó. Já parei no meio do recreio, menino, para dar bronca no menino que tava curtindo com o outro, chamando o outro de viadinho. Falei, isso não se faz. Porque eu vou te levar agora pra secretaria falando que você tá fazendo homofobia com o menino. E aí eles, não, professor, pelo amor de Deus. Eu falei, isso não se faz. Se eu ver você fazendo isso de novo, eu faço a coordenadora te dar uma suspensão. Na hora. Então, assim, sou meio malzinho como professor. Principalmente fundamental. Sou meio ditatorzinho, assim. Tem que fazer, não pode falar isso. Mas com o ensino médio eu sou bem away. Amigo, nosso tempo tá acabando. Eu queria que você indicasse um filme e um livro. Indicasse um filme e um livro? Isso, ai, meu Deus, o filme é difícil, Davi. Porque filme, gente, são tantos. Deixa eu pensar num filme aqui que me marcou muito. E eu vou falar um bem aguinha com açúcar, porque eu tô cansado dessas coisas bem difíceis, assim, sabe? Pensante. Eu tô na fase mais tranquila, assim. Você assiste o filme, chora. Eu vou indicar um filme que eu assisti há muito tempo atrás, que tem a ver sobre religião, que é Orações para Bob. Eu adoro aquele filme. Adoro. Eu acho que todo evangélico devia assistir aquele filme. Toda mãe evangélica devia assistir aquele filme. Seriamente, precisava assistir. E um livro, e aí eu vou ser um pouquinho como se diz? Vou ter que partir para coisa mais literatura, porque assim, tem coisa que me marca, né? Mas eu vou falar sobre 100 Anos de Solidão, que é o livro que eu amo, Gabriel Garcia Marques. Então, assim, por mais que eu leio bastante outras coisas, mas é um livro que me marcou muito e um livro que eu cheguei a brigar na faculdade para não estragarem o livro. Eu falei, pelo amor de Deus, não dê as aulas dessa maneira. Vamos fazer uma coisa diferente com esse livro. Não acaba com o livro, pelo amor de Deus. E aí, mas eu amo 100 Anos de Solidão. Gabriel Garcia Marques, para mim, é um dos melhores autores da vida, assim. Lógico, que eu amo algumas autoras femininas e tudo mais. Mas Gabriel Garcia Marques, para mim, é um gênio da literatura. Não tem como eu não falar dele, né? E da minha graduação em espanhol também. Então, tem essa questão. Ótimas dicas, amigo. Mas leia 100 Anos de Solidão depois dos 30, tá? Porque depois dos 30. Faz muito sentido na vida da gente. Faz muito sentido. Depois dos 30. Porque eu li, acho que com 20 e poucos anos, eu estava na faculdade e eu comecei a ler 100 Anos de Solidão. Mas eu entrei na faculdade, acho que com 28 para 29. E aí sei lá, eu li, mas gostei. Eu tinha lido outras coisas do Gabriel Garcia Marques. Gostei, mas achei difícil, complicado. E aí agora eu revisitei o livro de novo, né? Tempo atrás. E para mim foi uma outra leitura, né? Foi uma outra percepção de mundo. Amigo, adorei o papo. Eu que agradeço, adorei também. Vou fazer eu que agradeço, Davi.
E que bom, né, E que que isso bom, né, permite que que isso as pessoas permite que as possam pessoas abrir mais a possam abrir mente, mais a né? Acho mente, que né? o Acho que o intuito da live intuito foi da esse, live foi né? essa, né? Sim. Eu acho que a religião precisa parar de julgar e ela tem que amar incondicionalmente, como ela fala que ama, né? E esse amor incondicional é aquele assim, eu te aceito do jeito que você é, sem mais e sem porém, né? E Tudo se assim, resolve em Tudo se cerveja, resolve em amigo. cerveja, amigo. Hoje eu penso Hoje assim, eu tudo penso se assim, resolve em tudo se cerveja. resolve em cerveja. porque a religião tem que parar de matar, amigo, Tem que fazer Tem que né? parar de tem. matar. Tem que É, parar de matar a religião, tem que parar de matar. Ela mata muito, muito. infelizmente. E assim, desde Tanto antes, né? mental, Mental, como mentalmente, físico. como físico. Sim, mas é isso. Tantas pessoas que se matam por causa da religião, porque acham que vai pro inferno, vai morrer e tudo mais. Então, eu acho Não assim, vi. Não vi. se libertem, gente, disso. Eu acho que assim, É. pode. Segue Jesus e pronto, acabou. Se Deixa não o quiser povo Se não também, quiser falar. gente, também, gente, Se não ok. quiser também, fica tranquilo. Quem quer, quem precisa, segue Jesus. E vai lá É, e Jesus é maravilhoso. Quem não quer, amém, seja são feliz. essas são essas coisas. coisas. E bebe uma cerveja, que é maravilhoso. Bebe cerveja. Bebe Ó. cerveja. Ó. Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado você, Davi. Até mais, viu? Beijo. Depois Até vamos Beijo. marcar mais. uma cerveja, assim quando passar essa Vamos loucura. sim. Vamos sim. Vamos sim. Vamos sim. Beijo. Tá? Beijo, tchau. Tchau. Tchau.